Agora, né? Olha, 15 sobre 90 significa dividir o todo, a unidade, em 90 partes para pegar 15. Só que esta fração ela não está na forma irredutível, né, na forma mais simples possível, com números inteiros. Tanto o 90 como o 15, eles são divisíveis, por exemplo, tá, por 5. Se eu dividir o 15 por 5 e o 90 por 5, eu mantenho o valor da fração. Na fração, para você obter frações equivalentes, você pode multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo valor, contanto que não seja zero, ou dividir pelo mesmo valor, né? Nós vimos isso em frações equivalentes. Então, por exemplo, dividir o 15 por 5, eu chego ao resultado 3. Se eu dividir o 90 também por 5, eu chego ao resultado 18. Então a gente costuma cortar aqui, né? Tem quem prefira indicar a divisão, olha, estou dividindo por 5, né? Aqui estou dividindo aqui por 5 também. Tá? Não há necessidade, mas se preferir, tudo bem. Então 15 dividido por 5 dá 3. Aí o 90 eu tenho que dividir pelo mesmo valor. Então eu tenho que achar um valor que divida os dois ao mesmo tempo, né? Ficou 3 sobre 18. Eu vou até repetir aqui, 3 sobre 18. Tá? Acontece que tanto o 3 como o 18, eles são divisíveis por um mesmo número, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1, 18 dividido por 3 dá 6. Então fica 1 sexto. Aqui sim eu tenho a forma irredutível. Ok? Aí você pode perguntar, mas eu não poderia ter dividido já diretamente por 15? Né? 15 por 15, 90 por 15? Tá? Pode. Tá? O MDC, aqui, faz só uma observação, nós não vamos entrar em detalhes, mas o MDC de 15 e de 90, tá? É igual a 15. Se você achar o máximo divisor comum dos dois, você já vai direto na simplificação. Agora, calcular um MDC, né, a gente teria aqui um novo método, acho que só vai aumentar aí a quantidade de assuntos a serem vistos sem tanta necessidade. Tá? Fazendo isso que eu fiz, olha, eu não percebi que dava para dividir direto por 15, já ia diretamente para o resultado final. Então vai dividindo conforme você vai encontrando o divisor comum, né? Olha, 15 e 90, dá para dividir ambos por 3, depois por 5, ou o contrário, não tem problema nenhum. Esse tipo de cancelamento de simplificação pode ser aplicada à multiplicação de frações, somente a multiplicação. Tá? Então, porque a gente na multiplicação, vocês se lembram, vimos há pouco, você vai multiplicar os termos de cima e multiplicar os termos de baixo. Então você pode montar uma grande fração aqui, tá? Com todos esses valores. Então aqui o que acontece? Se você encontrar valores no numerador, parte de cima, que sejam múltiplos ou que tenham divisores comuns com números do denominador, você pode tranquilamente efetuar o cancelamento. Por exemplo, eu percebo aqui que o 8, né, e o 16 podem ser cancelados nessa simplificação. O 8 ele é divisível, lógico, por ele mesmo, por 8, dá 1. E o 16 é divisível também por 8, dá 2. Tá? Se você não quiser fazer essa simplificação, você vai ter que multiplicar todos esses valores de cima e todos de baixo. Vai dar uma fração com valores bem grandes no numerador e no denominador. Isso pode te atrapalhar, pode te dificultar cálculos posteriores. Você vai usar esse valor da fração para outros cálculos. Então é bom você simplificar. E se você deixar para simplificar depois com o resultado pronto, dependendo da fração, isso vai te dar muito trabalho. Então é melhor, é o meu conselho, sempre que você tiver uma multiplicação de frações, tentar simplificar antes. Ok? Olha aí, 8 com 16. Também percebo aqui que dá para simplificar 11 com 33. O 11 é divisível, lógico, por 11. E o 33 também é divisível por 11, dá 3. O que mais? 34 e 17. 34 dividido por 17 dá 2. 17 dividido por 17 dá 1. Tá? Tem mais algum valor, né, que eu posso estar simplificando? Sim. Olha aqui, ó. O 9 ele é divisível por 3.
E aqui nós temos um 3, olha aqui em cima. Então eu divido 9 por 3, dá 3. Divido 3 por 3, dá 1. Ah, mas eu posso dividir novamente um valor que já é resultado de uma divisão? Tranquilamente, você pode fazer isso. Como acontece aqui, olha, 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1. Então percebam como simplificou aqui bastante essa nossa fração. Tá? Você tem 5 vezes 1 vezes 1, eu vou estar multiplicando estes valores. 5, que multiplica 1, que dá 5. Vezes 1 novamente dá 5. Vezes 1 novamente dá 5. Na parte de cima sobrou somente 5. Na parte de baixo, 1, que multiplica 3, que dá 3. Que multiplica 1, continua dando 3. Que multiplica 1, e 3. 5 terços. Tá? Então vai o meu desafio aí. Tente fazer essa conta toda sem efetuar o cancelamento antes da multiplicação. Você vai ver o trabalho a mais que você vai ter. Ok? Bom, no caso das propriedades de potência, né, todo número elevado a zero dá 1, exceto o próprio zero. Né? Só colocar aqui uma observação. Um zero elevado a zero não é definido. No caso da multiplicação de potências de mesma base, eu vou aproveitar aqui para já tirar algumas dúvidas que surgiram nas perguntas, né, no canal de dúvidas, e apresentar essas propriedades até com frações. Né? Por exemplo, você tem lá 2 terços elevado a 5 multiplicado por 2 terços elevado à sétima potência, elevado a 7. Nesse caso, a base, que aqui eu estou generalizando por A, ela é a mesma. Tá? 2 terços e 2 terços. Então eu posso conservar a base e somar os expoentes. Eu já expliquei o porquê disso. Tá? Aqui eu vou estar mostrando exemplos, né, para quem ainda teve alguma dúvida. Então aqui eu somo os expoentes. Certo? Então o resultado pode ser escrito como 2 terços elevado a 12. Ok? Agora, eu quero saber quanto que dá 2 terços elevado a 12. Bom, você pode efetuar essa conta. Muitas vezes a gente deixa indicado. Mas não se esqueçam aqui, se você for realizar esse tipo de procedimento, você vai ter que fazer 2 elevado a 12 e 3 elevado a 12. Tá? Aqui eu vou abrir um parênteses para mostrar um caso, né? Um caso semelhante lá. Você tem 3 quintos elevado ao quadrado, por exemplo. Tá? O que significa 3 quintos ao quadrado? 3 quintos, você não vai precisar fazer esse desenvolvimento não, dá para ser mais direto. Né? Mas significa 3 quintos vezes 3 quintos. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Ou seja, eu peguei o 3, elevei ao quadrado, e peguei o 5 e também elevei ao quadrado. Né? Fica 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, no caso de uma fração, você distribui o expoente. Não se esqueçam disso. Isso vale para multiplicação. Se fosse 3 vezes 5 ao quadrado, olha lá, 3 vezes 5 ao quadrado é 15. 15 ao quadrado é 225. Então percebam que aqui também eu vou distribuir, né? 3 ao quadrado multiplicado por 5 ao quadrado. Que é a mesma coisa, aí se você quiser continuar a conta, mesma coisa que 9 multiplicado por 25, que dá 225. Então não se esqueçam. Tá? No caso de fração elevada a um mesmo expoente ou uma multiplicação, nós elevamos os dois valores ao expoente. Cuidado aqui, né, que essa situação é diferente, por exemplo, se eu tiver sem o parênteses, né, 3 ao quadrado sobre 5 é diferente. Aqui dá 9 sobre 5, porque nesse caso somente o 3 está elevado ao quadrado. Certo? Bom, então dando continuidade aqui, no caso da multiplicação, você conserva a base e subtrai os expoentes. Divisão de potências de mesma base. Se você tiver, por exemplo, 9 elevado a 3, dividido por 9 elevado a 2, tá? Você mantém a base que é 9 e
e subtraia os expoentes, 9 menos 3. Pode ir direto aqui para o resultado, tá? 9 elevado a 1, que é 9. Não precisa toda essa passagem, não. Essas propriedades servem para simplificar os cálculos. Quando você tem lá x, olha aí, nós vamos começar a trabalhar já já com a álgebra, né, com representações utilizando letras no lugar de números. Então, x elevado ao quadrado, isso sendo base de uma outra potência, x elevado à sétima, você conserva aqui a base e multiplique os expoentes. Fica x elevado a 14. Cuidado, hein? Não vai pensar que é x elevado a 9, não. Tá? Nesse caso, nós multiplicamos. Quando você tem um expoente negativo, olha aqui a fração de novo. Eu vou pegar lá 2/3 elevado a menos 2. Tá? Você vai fazer o quê? Inverter a base. Se você quiser trocar o sinal do expoente, inverta a base. Inverti. Era 2/3, ficou 3/2. Tá? E aí você eleva a um expoente com sinal trocado, fica 2 positivo. Agora, se você quiser continuar esse cálculo, fica 3 ao quadrado, propriedade que nós acabamos de ver, e 2 ao quadrado, que você já poderia inclusive ter colocado 9 sobre 4. Ok? Bom, quando você tem lá, só aqui abrir um pequeno espaço, não é uma fração na base, por exemplo, 5 elevado a menos 2. Não se esqueçam que 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. Então você vai inverter a base, você vai colocar 1 sobre 5. Tá? Fica dessa forma, ao quadrado. Agora, 1 ao quadrado é sempre 1. Tá? E 5 ao quadrado. Okay? Então, se for um número inteiro, 5 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado a 2. Se fosse aqui 7, né, 7 elevado a menos 3, você já pode escrever direto. É 1 sobre 7 elevado a 3. E assim por diante. Essa última propriedade, eu costumo dizer que ela é muito útil para você transformar toda a raiz numa potência. Aqui diz que uma potência com expoente racional pode ser escrito como uma raiz. Por exemplo, 36 elevado a meio, 1 sobre 2. Segunda propriedade, né, isso pode ser escrito como uma raiz, em que dentro da raiz eu tenho 36 aqui na base, elevado a quanto? Elevado a m, que é o número que está aqui. Né? Então, elevado a 1. Tá? E o índice da raiz é o n, é o valor que está aqui. Tá? Então é o 2. Ok? Bom, isso daqui vai ser igual a quê? Raiz quadrada de 36, que é 6. Aqui facilitou porque deu uma raiz exata. Isso nem sempre acontece. Então o procedimento inverso costuma ser mais comum, transformar uma raiz em potência. Por exemplo, você tem lá a raiz quinta de x elevado a 2. Isso daqui pode ser escrito como x, estou fazendo a volta aqui, ó, né? X elevado a 2 sobre 5. Pronto, transformei numa potência. E se eu transformei numa potência, eu posso trabalhar essas propriedades para poder aplicar, né, nas operações com potências. Para finalizar, né, um ponto que eu destaquei na aula, surgiram algumas dúvidas, então eu estou inserindo aqui, no caso de potência, quando eu tenho aqui uma base negativa, aqui o menos 2 é base, é todo menos 2 elevado a 4. Né? Então fica menos 2 se você for desenvolver, né? Não há essa necessidade, essa obrigatoriedade, mas só para mostrar o que acontece aqui, na questão do sinal. Menos 2 elevado a 4 é o menos 2 multiplicado por ele próprio 4 vezes. Quando você faz aqui o menos 2 com menos 2, dá mais 4. Menos com menos dá mais na multiplicação. De novo aqui, o menos 2 com menos 2 dá mais 4. Então, a cada par que eu tenho numa multiplicação, né, de números negativos, o resultado é positivo. Aí mais com mais, ou mais 4 com mais 4, dá mais 16, é positivo. Não há necessidade de pôr o mais, mas só para a gente poder destacar aqui. Se fosse elevado a 3, ficaria negativo. Então, base negativa elevada a expoente par, o resultado é positivo. Base negativa
elevado a um expoente ímpar, o resultado é negativo. Agora, o que acontece nesse caso? É um cuidado que eu pedi para vocês tomarem, é um erro muito frequente. Nesse caso, quem está elevado a 4 é o 2, só o 2, não é o menos 2. Aqui não há necessidade, obrigatoriedade de parênteses como esse, mas é como se tivesse. Primeiro eu resolvo a potência para depois considerar a subtração. Tá? Então, nesse caso, o que eu tenho é o menos, eu mantenho o menos, e eu desenvolvo 2 elevado a 4. É isso daqui que nós temos. 2 elevado a 4 aqui. Porque não há parênteses, né, na base. Então, é só o 2 que é da base. Ok? Aí eu mantenho o sinal de menos. Agora, 2 que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2, tá? Dá 16. Dá 16 positivo. Mas o resultado é negativo porque tem esse menos aqui. É o oposto dele. Ok? Então tá aí, espero que aproveitem bastante esse vídeo para tirar as dúvidas e até o próximo.